Certo, viva! Conforme falado no vídeo anterior, que nós vamos resolver o exame de matemática 10ª classe em duas partes, em que a primeira parte nós fazemos número 1 até número 6, que é essa aí, primeira parte, que era toda a primeira página. No entanto, agora é a vez de fazer a segunda parte, que é a vez do 7, de número 7 até número 10, exatamente. Nós vamos resolver tudo isto aqui explicando passo a passo, detalhe por detalhe. Vamos lá, nós temos aqui, dado o retângulo ABCD, calcula o valor do ângulo X. O nosso ângulo é este aqui. Bom, podemos usar este aqui ou este aqui é um retângulo. Nós sabemos que o retângulo é dividido é formado por triângulos, não é? Então, nós vamos aqui resolver esse retângulo nos baseando naquelas formas de seno, cosseno e tangente, porque nós temos aqui dois triângulos, né? Temos este triângulo ABC, temos também o triângulo ADC. No entanto, nós temos que decidir qual seria o triângulo que nos facilitaria achar o valor de x, este ângulo aqui. Temos aqui as formas de seno, cosseno, tangente e seno, cosseno e tangente, ok? Temos aqui no seno. Seno exige que tenhamos dados de cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno exige que tenhamos cateto adjacente e a hipotenusa. E tangente exige que tenhamos cateto oposto e cateto adjacente. Mas se nós formos usar, por exemplo, aqui o triângulo que pode nos ajudar é o triângulo ADC. Porque nós temos aqui a hipotenusa e temos também o cateto oposto. No entanto, sendo assim, a forma que nós podemos usar é essa aqui de seno de x, ok? Então, vamos começar aqui com a nossa resolução. Esse é o número 7. O número 7. E a forma que nós vamos usar é a fórmula de seno de x igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que, pelos dados que nós temos aqui no nosso enunciado, a hipotenusa vale 2y e o cateto oposto vale y. Então, temos o nosso cateto oposto vale y e a nossa hipotenusa vale 2y. Daqui é só ver, substituir aqui na forma. Então, passaremos a ter seno de x igual a cateto oposto temos que vale y. E a nossa hipotenusa vale 2y. E daqui nós podemos simplificar este com este, é o y. Então vamos ficar aqui em cima com 1, porque nós temos um 1 aqui. Como está a multiplicar, fica invisível. Então vamos ficar aqui com seno de x igual a 1 sobre 2, ok? Então nós vamos, na nossa tabela de ângulos especiais, procurar ver em que ângulo o seno é igual a 1 sobre 2. Em que ângulo aqui o seno é igual a 1 sobre 2? Seno 1 sobre 2 aqui. Então é no ângulo de 30 graus. Então vamos dizer que x vai ser igual a 30 graus. Ou seja, se fosse seno de 30 graus, daria 1 sobre 2. Então aqui temos o nosso valor de x, o nosso ângulo que pediram aqui no nosso enunciado. Ok? Então, já fizemos o número 7. Vamos agora no número 8. Ok? O número 8 pede que representemos... Número 8 da linha A, né? Pede que representemos o gráfico desta função aqui. f de x igual a logaritmo de x na base 2. É para representar graficamente a função f de x. No entanto, nós temos que nos lembrar sempre que quando se tratar de representar o gráfico de uma função, temos que construir a tabela de valores. Tabela de valores, estou a falar disto aqui. Bom, eu me adiantei um pouco, mas vou explicar qual foi o que estava a escolher. Lembre-se que no logaritmo temos aqui, logaritmo tem que ser maior que 0, ok? Então, é por isso que eu comecei aqui de 1/4, 1/2, 1/2, assim sucessivamente, porque não entram aqui os valores negativos, ok? Então, vamos lá. Se x for 1 sobre 4, então nós vamos ter logaritmo de 1/4 na base 2 igual a y, o que implica que, pela definição, nós vemos que a base elevada ao logaritmo vai ser igual a logaritmando, ou seja, 2 elevado a y vai ser igual a 1 sobre 4. Mas nós podemos transformar isso numa potência, não é? Então isso ficaria mais ou menos assim. 2 elevado a y igual a 1 sobre 2 elevado a
2, mas nós queremos igualar as bases. No entanto, nós vamos queremos igualar as bases, assim nós vamos ter que inverter a ordem desta base aqui. Então vamos ficar aqui com 2 elevado a y igual. Invertendo a ordem desta base, vamos ficar com 2 sobre 1, que é o mesmo que ter 2. Então o sinal do expoente vai mudar. Como era 2, vai passar a ser menos 2. E nós vimos em algumas aulas passadas que quando nós temos a elevado a b igual a a elevado a c, se as bases forem iguais, nós podemos ignorar as bases. Estamos a falar de igualdade de potências, em que as bases são iguais. Nós podemos ignorar as bases e trabalhar apenas com expoentes, ou seja, igualar expoente. Então ficaremos aí com b igual a c. Este é o mesmo conhecimento que vamos aplicar aqui. Então aqui ficamos com y igual a menos 2. Então quando x for 1/4, então y vai ser menos 2. E quando x for 1/2, vamos ficar com 1 sobre 2 na base 2 vai ser igual a y. Novamente, pela definição, vamos usar os mesmos caminhos. Teremos aqui 2 elevado a y igual a 1 sobre 2. Se fizermos toda essa manobra, ficaremos com 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 1. Então, y há de ser igual a menos 1. Vamos colocar aqui menos 1, ok? Logaritmo de 1 na base 2 igual a y. Claramente, nós vimos que qualquer número... Vamos lá. 2 elevado a y vai ser igual a 1. Como é que podemos colocar este 1 na forma de potência? E ainda igualarmos com esta base aqui. É só dizer, sabemos que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, se dizer 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0. Consequentemente, y é igual a 0. Y é igual a 0. Então, aqui vamos fazer o mesmo trabalho e vamos ficar com 1, ok? De seguida, nós vamos fazer essa correspondência dos valores que nós obtivemos aqui na nossa tabela de valores. Vamos fazer essa correspondência já no nosso sistema cartesiano. Aqui, vamos lá ver. Quando x era 1 sobre 4, y era menos 2. Quando x é 1 sobre 4, y é menos 2. Então, vamos baixar este aqui até aqui onde vem menos 2. Colocamos um ponto, ok? Quando x é 1 sobre 2, y é menos 1. Quando x, aqui temos valor de x, aqui temos valores de y. Então, quando x é 1 sobre 2, y é menos 1. Então, também vamos colocar o ponto aqui, onde se intercedem, ok? Aquele que puder desenhar usando régua, melhor ainda, as coisas dele vão ficar bem elegantes. Se nós tivéssemos aqui 1/8, veríamos que isto aqui desceria até aqui, mais ou menos, não é? Então... E quando x é 1, y é 0, então o ponto vem para aqui. Quando x é 2, y é 1, então vamos fazer isto. Quando x é 2, y é 1, o ponto vem para aqui. E agora nós vamos unir os pontos. Unindo os pontos, vamos ficar com um gráfico assim. Um gráfico bonitinho assim. Mas tenho certeza que aí na sua folha, na sua resolução estará mais bonito, ok? Então, este é o gráfico que o nosso exame pede. Esta aqui é a linha A. Já está feito, é só saborear dos dois valores. Vamos na linha B. Qual é o domínio da função? Nós vimos que o domínio de uma função é a parte onde o gráfico existe no eixo X, é a parte onde o gráfico está presente no eixo das abscissas. Claramente nós podemos ver que este gráfico não chega cá na parte negativa das abscissas. E também este gráfico não toca aqui no zero. Podemos prolongar isto, vai continuar, mas não vai chegar a tocar. É claro que vai chegar muito perto, mas não há de tocar. Vai ficar muito perto, mas não há de tocar. Então podemos dizer que o domínio é a linha B, não é? De f de x há de ser igual, ou é tal que x pertence a intervalo aberto de zero, porque qualquer número maior que zero, mas o zero não faz parte. Nós não conhecemos qual pode ser esse número. É qualquer número maior que zero, até mais infinito, também intervalo aberto. Então, esse aqui vai ser o nosso
domínio de existência dessa nossa função logarítmica. Então, o número 8 morreu. Então, já podes começar a sorrir porque você fez com sucesso o número 8. Vamos agora no número 9. Temos aqui, o gráfico abaixo representa a função g de x. Determine a linha A, equação do eixo de simetria da parábola. Ok, não te podes assustar por ouvir equação de eixo de simetria da parábola. O que é isso? Relaxa, é muito, muito simples. Na verdade é papinha, moleza. Ok, nós vimos que eixo de simetria é uma linha invisível que divide a nossa parábola ao meio. E essa linha passa ou corta o eixo das abscissas. Ou seja, vamos dividir a nossa parábola pela metade, ok? Temos aqui a nossa linha invisível, corta, passa daqui do ponto x igual a menos 2. Então, a nossa equação vai ser x igual a menos 2. Sim, é só isto aqui. Só e só. Não tinha muita coisa, não é? Viu? É papinha, muita papinha. Vamos agora na linha B. A linha B fala de expressão analítica. Para determinar a expressão analítica, nós vamos usar a seguinte fórmula. Y igual a abre parênteses, x menos x1 vezes x, abre parênteses, x menos x2. No entanto, nós vamos procurar saber qual é o x1, qual é o x2. Então, eu vou colocar aqui dados. Coloco aqui dados. Ok? Então, x1, que são os nossos zeros da função. Nós vimos que zeros da função são os pontos onde a parábola corta o eixo das abscissas. Então, x1 é aqui no ponto menos x igual a menos 3. A menos 3. E o x2 é aqui no ponto x igual a menos 1. De seguida, nós vamos escolher um ponto qualquer do gráfico. Um ponto qualquer pode escolher menos 3, 0 e menos 3. Mas eu vou escolher aqui o menos 2 e o 1. Então, vou dizer x, o ponto qualquer é x igual a menos 2 e y igual a 1. Agora, vamos lá. Por que nós escolhemos um ponto qualquer? Isto é mesmo para quê? Para podermos determinar o valor de A. Só vamos usar este ponto aqui para determinar o valor de A. Depois que determinamos o valor de A, vamos mandar passear. Tá bom? Vamos lá. Onde tem y, vamos substituir por 1. Onde tem x, vamos substituir por menos 2. E onde tem x1 por menos 3. Onde tem x2 por menos 1. Daqui em diante é só substituir. Vamos. Y é 1 igual a é desconhecido, é o que nós estamos a tentar descobrir. X dissemos que era menos 2. Menos, este menos, mas o x1 é menos 3, então vai ser menos 3, que vai ficar mais 3. Ok? Depois x, dissemos que é menos 2. Menos 2, menos 1. Então vai ficar aqui com mais 1. Fecha parênteses. Antes de terminarmos, vou vos contar uma coisa que nós temos que resolver a saber. A nossa parábola está voltada para baixo. E nós vemos que quando a parábola está voltada para baixo, significa que o valor de A é negativo. Quando a parábola está voltada para cima, então o valor de A é positivo. Para dizer que ao determinar esse valor de A, ao achar esse valor de A para este gráfico que está voltado para baixo, então o valor de A aqui terá que ser negativo. Basta ser positivo, então nós erramos em alguma parte, em algum lugar de cálculo, ok? Então vamos continuar. Aqui vamos ter 1 igual a menos 2 mais 3, isto aqui vai dar 1. Menos 2 mais 1, isto aqui vai dar menos 1, ok? Então vamos ter aqui 1 igual a vezes 1, que dá A. A vezes menos 1 vai dar menos A. Multiplicando os dois membros por menos 1, vamos ficar com A igual a menos 1, exatamente. Então, este aqui é o nosso valor de A. Conforme dissemos, o valor de A é negativo, então significa que a parábola está voltada para baixo, ok? Agora, nós já achamos o valor de A. Então, como eu disse, vamos mandar passear este ponto aqui. Só vamos trabalhar com
os nossos zeros da função e o nosso valor de A que acabamos de achar. Então, voltamos na fórmula. Vamos dizer, y é igual a A, e nós sabemos que A é menos 1, abrir parênteses, x1, vamos ter menos com menos, vai dar mais 3, ok? Vezes x menos 1, com este menos da fórmula, para ser mais 1, ok? Então aqui vamos ter y igual menos 1 vezes x mais 3, isto vai resultar em menos x menos 3 vezes x mais 1. Y há de ser igual menos x vezes x, vai dar menos x vezes 1 vai dar, aqui menos x vezes x que dá menos x vezes 1 que dá menos x vezes x dá menos x ao quadrado, desculpa, ok? É menos x elevado a 2. Menos x vezes 1 que dá menos x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Y há de ser igual a menos x quadrado. Estes aqui são monômios semelhantes, então podemos somá-los ou subtrair. Então fica aqui menos 4x menos 3. Esta aqui é a nossa expressão analítica. Essa é a expressão que nós estávamos a procurar. Lembre-se, o valor de C é o valor onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, o eixo Y. Vamos lá ver? O nosso Y é este aqui. Então, o gráfico tem que tocar esta reta no ponto menos 3. No ponto y igual a menos 3, que é exatamente aqui. Por isso, nós tivemos aqui menos 3. Então, e sabemos que o valor de A tem que ser negativo para que a parábola esteja voltada para baixo. Temos aqui o valor de A, temos aqui a nossa parábola voltada para baixo. Então, tudo nos leva a crer que não cometemos nenhum erro aqui. Ok? Então, a seguir, nós vamos passar para o número 10. Diz o seguinte: fez um inquérito a um grupo de 15 jovens sobre as idas ao cinema no mês de janeiro do ano corrente. Os resultados são sintetizados no gráfico de barras abaixo. Temos aqui ida ao cinema no mês de janeiro. Ok, vamos lá. Número de idas ao cinema, temos aqui o número de jovens. Eu não sei se essa legenda está bem colocada, não é? Mas nós vamos resolver o nosso exercício mesmo assim. Temos aqui a linha A que diz qual é a moda do número de idas ao cinema. Nós sabemos que moda é aquele que está representado mais vezes em relação aos outros. Então podemos ver aqui na ida aos cinemas, o 3 é que está mais em cima, né? A sua barra está mais alta que as outras. Então é só dizer que a moda é 3 e já está. Só por dizer isto você ganha este um valor aqui. Isto foi uma oferenda. Papinha. Depois temos aqui a linha B. Calcula a mediana. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos distribuir. Por exemplo, o 0 foi repetido 2 vezes. O 1 foi repetido 3 vezes. Vamos distribuir isto. Como temos 0 repetido 2 vezes, eu vou colocar aqui 0, 0. 1, repetimos 3 vezes, vou colocar aqui 1, 2, 3. Vamos no 2, temos 2 vezes, vou colocar aqui 1, 2. Temos aqui o 3, que são 5, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui o 4, que são 2 vezes, coloco aqui 1, 2 vezes. Temos aqui o 5, que é só uma vez. Não é? Então eu coloco aqui 1. Ok, a mediana é o valor que nós vamos encontrar no centro, né, dos dados. Vamos fazer o seguinte: eu aqui vou cortar este e cortar este. Então os que estão no meio são esses, não é? Ainda nós vamos parar se encontrarmos um dado no meio ou se encontrarmos dois. Se dois estiverem no meio, também podemos proceder. Vamos lá. Corto este. Ainda temos muitos. Então, corto este. Ainda temos muitos. Corto este. Tiro este. Vou tirar este. Vou tirar este. Então, nós sobramos apenas com 1, que é 3. Então, a nossa mediana
A linha B, a nossa mediana é 3. Também, por dizer isto, você ganha 1,7, não é? Então, simples assim, a nossa resolução, ou o nosso exame 2024 da 10ª classe foi uma papinha. Quem não conseguiu isto, não venha acompanhando o meu canal. No entanto, meus senhores, se você gostou, compartilhe, convide mais teus amigos para que também possam verificar se já passaram, onde erraram e assim aprendermos mais. Muito obrigado, até a próxima.